Atos, capítulo 21. Nesta manhã eu quero, tendo tratado na semana passada sobre a coragem de Paulo, nesta reta final da vida dele, reta final que o próprio Espírito de Deus inspirou para que ficasse para nós. Existe o testemunho da igreja de que Paulo, depois da prisão em Atos 28, foi solto e teria ido até a Espanha, mas esses registros nós não os temos inspirados na Bíblia. Os momentos finais de Paulo na estrada são estes que Lucas passa a contar para nós sob a inspiração do Espírito. Portanto, eu não tenho dúvida, eu tenho a mais absoluta certeza de que a forma como Deus quer que nós lembremos de Paulo é como está posto aqui em Atos. Ainda que ele tenha tido outras viagens que não estão em Atos dos Apóstolos. A jornada final de Paulo, o início dos seus últimos 10 anos de vida, que ele ainda teria pela frente, estão aqui em Atos 21. E, portanto, Atos 21 até o 28 tem que servir para nós como inspiração para os seus anos de vida, que Deus ainda tenha para você. Se 10 anos, se 100 anos, se 10 meses, 10 dias, 10 minutos, não sei. Como você viverá os anos de vida, ou os meses, ou os dias que Deus ainda tem para você. Porque de fato a Bíblia nos convida a viver cada dia com o seu mal. A Bíblia nos convida, de algum modo, a viver cada dia como se fosse o nosso último dia. Atos 21, de 1 a 14, convicção. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes e então a Pátara. Lucas se inclui na narrativa. Nós. Este pronome, portanto, está nos dizendo, depois de nos despedirmos, Lucas, que escreve, estava junto. Ali embarcamos num navio que partia para Fenícia, avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, esses discípulos advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade, nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles, os discípulos, voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Este Filipe, um dos primeiros diáconos, tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Eu fico me perguntando por que Lucas acrescentou esta frase, o versículo 9, na sua narrativa. Vou tentar explicar daqui a pouco. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Este Ágabo, nós vimos semana passada, havia profetizado a respeito da grande fome, lá em Atos capítulo 11. Ele veio ao nosso encontro, veja que Lucas está junto, tomou o cinto de Paulo, e com o cinto de Paulo,
ele, Ágabo, amarrou os próprios pés e as mãos com o cinto de Paulo. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e será entregue aos gentios. Veja que o Espírito Santo não disse que Paulo não deveria ir. Não existe qualquer proibição, existe informação. Isto acontecerá, ponto. Mas não está dizendo, você não deve ir. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Os irmãos, não o Espírito. Paulo, porém, convicto, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Eu estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus em Jerusalém. E Lucas então arremata: quando ficou evidente que não conseguiríamos fazer Paulo mudar de ideia, veja que Lucas estava também no meio do grupo que queria dissuadir Paulo. Veja bem, quando ficou evidente que não conseguiríamos fazer Paulo mudar de ideia, desistimos e dissemos. Aqui tem uma grande lição para nós, gente. Às vezes você vai dizer algo para o irmão, para o amigo, na melhor das intenções, achando inclusive que está sendo guiado por Deus para dizer isso. O irmão, pela convicção dele, vai dizer: não, não é este o caminho que eu vou seguir. Mas você nota que Lucas não ficou com raiva de Paulo, Lucas não emburrou, Lucas não disse: então tá, Paulo, já que você quer, vai sozinho, eu fico para trás. Isso é impressionante. Discordância em amor. Olha como Lucas reage. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazer Paulo mudar de ideia, ou seja, eles tentaram mudar Paulo de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Isso aqui, gente, é postura apostólica. Você discorda do irmão, mas você consente em amor. Você não emburra e não abandona o barco. Lucas não abandonou o barco. Aliás, Lucas pôs a própria vida em risco, porque Lucas continuou seguindo com Paulo. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, quase que Lucas chega a dizer: Paulo era tão cabeça dura no que ele queria fazer, a gente desistiu e a gente disse: quer saber? Seja feita a vontade do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava na reta final. Ele ainda estava dando os seus primeiros passos rumo à sua última jornada no Novo Testamento. E você percebe pela leitura pausada, comentada, que a gente acabou de fazer, que Paulo enfrentou um conflito de narrativas. Cada um interpretou de um modo a revelação de Deus. Paulo interpretou dizendo: eu sei que eu vou sofrer, eu estou pronto para sofrer, e não só para sofrer, eu estou pronto para morrer. Mas eu vou prosseguir. Outros, diante da mesma revelação, você vai sofrer, você vai ser amarrado, você vai ser levado. Os judeus vão entregar você, Paulo, aos romanos, que são gentios. Outros, com a mesma revelação, disseram: não, Paulo, não, faz isso não. Conflitos de narrativas. Paulo, entretanto, corajosamente agiu pela convicção dele.
a convicção do apóstolo Paulo. Já fazia tempo que Paulo tinha discernido a necessidade de ele mesmo se envolver com a situação dos crentes em Jerusalém. Havia dois problemas fundamentais lá em Jerusalém, lá na igreja em Jerusalém, lá no coração, no berço da igreja cristã. Dois grandes problemas. E Paulo entendia que ele estava sendo guiado pelo Espírito para tentar, no que dependesse dele, resolver o problema. Quais eram os problemas? A fome e os cristãos não tinham dinheiro. E existia o risco de cisma. Cisma entre as igrejas dos crentes judeus em Jerusalém e as igrejas dos crentes gentios noutras regiões. O problema era o seguinte: muitos crentes judeus ou judaizantes estavam obrigando os convertidos gentios a adotarem as práticas e os costumes da lei cerimonial de Moisés como complemento indispensável, necessário para a salvação. Ora, a salvação é somente pela graça, somente pela fé em Cristo, mas os judaizantes diziam: graça, fé, mas tem que circuncidar. Tem que se abster de certas comidas. Tem que se adotar os hábitos e os costumes dos judeus. E Paulo diz: se vocês colocarem os costumes dos judeus como condição para a salvação dos gentios, vocês vão destruir a salvação que é somente pela graça, somente pela fé em Cristo, e portanto vocês estarão desonrando, desprezando o sacrifício de Jesus, que, como Hebreus coloca, foi de uma vez por todas. Os judaizantes foram ficando irados com Paulo, esses crentes judeus judaizantes. E eles viam em Paulo a maior ameaça ao cristianismo judaizado, farisaico. Eles estavam acusando Paulo, nós vamos ver isso muito claramente a partir do versículo 15 aqui de Atos 21, na próxima mensagem, Deus permitindo. Eles estavam acusando Paulo de jogar no lixo a lei de Moisés. O que Paulo fez então? Paulo planejou fazer duas coisas. Ele planejou coletar ofertas entre as igrejas dos gentios, para abençoar os crentes judeus que estavam em grande dificuldade financeira lá em Jerusalém, e Paulo levaria com ele representantes de alguns ou de algumas das igrejas dos gentios. Se você ler Atos 20, versículo 4, você vai descobrir que nessa comitiva de Paulo, levando as ofertas dos gentios para os judeus, tinha gente de Bereia, de Tessalônica, de Derbe, de Listra e da Ásia Menor, pelo menos. E Paulo esperava que, em chegando a Jerusalém com o dinheiro dessas igrejas, porque uma coisa é você atacar as pessoas à distância, por carta, por mídia social, outra coisa é você olhá-las nos olhos. Paulo esperava que quando esses crentes dessas diversas igrejas chegassem e aqueles judeus crentes olhassem nos olhos deles, com dinheiro generoso na mão, dinheiro até de igrejas pobres também, Paulo mostraria o dinheiro e esses crentes como ofertas dedicadas a Deus. E aí Paulo esperava com isso, ele entendia que era isso que o Espírito queria dele. Paulo queria matar a fome de pão, e Paulo queria sanar o cisma entre irmãos. Era isso que Paulo tinha, era essa convicção dele. Manter a unidade da igreja. A unidade da igreja é tão importante que em Atos capítulo 6, quando a igreja de Jerusalém estava para se dividir entre viúvas dos gentios, dos gregos, e viúvas dos hebreus, por causa da distribuição de ceia, de comida, a igreja estabeleceu os diáconos
Mas muita gente se apega apenas ao primeiro problema que tinha que ser resolvido e se esquece do problema fundamental que tinha que ser resolvido. Qual era o primeiro problema que tinha que ser resolvido? Garantir que todas as viúvas, independentemente da nacionalidade, recebessem a mesma cesta básica. Não tinha essa de Coca-Cola zero na cesta básica da viúva dos hebreus e baré na cesta básica. Guaraná o quê? Como é que chama esses baratinhos? Que eu não tomo esses venenos. Enfim, jaó, essas coisas. Na viúva grega. Então, primeiro, tinha que garantir que todas receberiam a mesma cesta. Presta atenção, não perca isso de vista. Mas não era só matar a fome das viúvas. Os diáconos teriam que resolver também, em resolvendo o problema da cesta básica, resolver também o risco eminente de divisão. Então, diáconos servem para garantir a unidade da igreja. Percebe um cisma, percebe uma divisão, o diácono, a diaconisa, corre lá, resolve. Nesse sentido, são amortecedores. Então Paulo queria fazer a mesma coisa agora. Ele queria evitar o cisma entre judeus e gentios convertidos, matando a fome dos judeus com as ofertas dos gentios. E aí, garantindo a unidade da igreja em Jerusalém, que jamais poderia rachar na cabeça dele, Paulo então planejava partir para a Espanha. É o que você lê em Romanos 15, de 25 a 29. Então esta era a convicção de Paulo, era o que movia Paulo. Ele queria seguir adiante com a missão aos gentios, mas ele não podia seguir sem tentar, no que dependesse dele, manter a paz com todos. E principalmente manter a paz entre crentes judeus e crentes gentios no corpo de Cristo. Paulo tinha pressa e ao mesmo tempo ele tinha certeza, ele tinha convicção. Era a convicção de Paulo que fazia ele querer andar com pressa, do propósito de Deus para a vida dele. Se você tem dúvida, leia Atos 20, 16 comigo. Atos 20, 16. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia, tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por quê? Porque lá estariam judeus de todas as partes, e Paulo queria testemunhar, queria pregar, e Paulo queria mostrar para os judeus crentes que ele não era contra os costumes de nacionalidade dos judeus convertidos, como estudaremos a partir do verso 15 de Atos 21. Paulo tinha pressa, diz o texto em Atos 20, verso 16, pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando os presbíteros chegaram, Paulo disse, verso 21 agora. Paulo disse, olha a preocupação de Paulo em manter a unidade da igreja. Eu anunciei uma mesma mensagem, tanto para judeus como para gregos. E a mensagem é a mesma. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso que é necessário para a salvação. Não importa se você é judeu, se você é gentil. Arrependa-se do pecado e creia somente em Jesus Cristo. Não é crer em Jesus mais circuncisão. Não é crer em Jesus mais alguma coisa. Eu preguei o mesmo evangelho que salva. Paulo, essa era a convicção dele. Agora olha que interessante. Verso 22. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. É importante porque você leu comigo em Atos 21, o mesmo Espírito que impeliu Paulo, revelou para aqueles irmãos o que Paulo sofreria. Mas não revelou para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos mudassem a cabeça de Paulo. Está vendo, Paulo? Você vai sofrer, o Espírito está mostrando, você pode até morrer. Não, era uma informação, não era uma proibição.
Paulo estava impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, eu não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento me aguardam. Mas olha a convicção dele. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, esta era a verdade. Desde o início, Paulo tinha convicção daquilo que ele deveria fazer. Ele deveria fazer discípulos pelo Evangelho de Cristo, ele deveria edificar a igreja de Cristo, mantendo essa igreja unida, sem cisma. Isso é tão importante que você sabia que, cronologicamente, a última carta, o último livro do Novo Testamento não foi o Apocalipse? Cronologicamente, sabe qual foi o último livro escrito? Terceira carta de João. João escreveu a terceira carta depois que ele saiu de Pátimos. Portanto, depois que ele escreveu Apocalipse. Então, se você parar para pensar, o último documento do Novo Testamento, o mais antigo, o mais recente documento, o último que foi escrito cronologicamente foi 3 João. E quando você lê 3 João, a preocupação de João é unidade. Porque tinha um tal de Diótrefes lá, que queria ter autoridade sobre todo mundo, querendo fazer grupinhos ao redor dele. A preocupação é manter a igreja unida. Então Paulo não deixou sua convicção. Mas Deus também não deixou Paulo sem aviso prévio. O Espírito de Deus impelia Paulo a ir para Jerusalém, mas o Espírito também avisou: você sofrerá muito. Pois bem, terminado o discurso aos presbíteros de Éfeso, os quais se reuniram com Paulo em Mileto, nós já estudamos isso, Paulo se despede deles com muitas demonstrações de afeto, que foi aquele apelo que eu fiz antes, aqui nesta manhã, que a gente saiba expressar afeto uns para os outros. Grande comoção, está em Atos 20, de 36 a 38. E aí ele parte com celeridade rumo a Jerusalém. Atos 21, verso 1. Depois de nos despedirmos, agora deixa eu te dizer o que esse verbo despedir, que na Almeida está como apartar, depois de nos apartarmos. Você já viu como é que... Você nunca viu, provavelmente. Todo mundo nasceu na cidade, não visita a roça, mas eu ia muito para a chácara do vovô Davi, em Drolândia, e tinha a Paraúna, a Creúna, o nome das vacas dele. Paraúna, a Creúna, e o bezerro vinha. Você já viu como é que se aparta o bezerro da mãe? Para o leite acumular ali no peito da vaca e no dia seguinte. Você já viu o sofrimento que é apartar o bezerro da mãe? O bezerro quer mamar, e você vai lá e aparta, põe o bezerrinho no curral e solta a vaca no pasto próximo. Ou às vezes no próprio curral, tudo separado. Apartar, é um sofrimento. O verbo aqui dá a ideia de, Lucas está dizendo, depois de sermos puxados uns dos outros, apartados, porque era tanto abraço e tanto afeto entre Paulo e os presbíteros de Éfeso, que alguém precisou apartá-los para que a viagem de Paulo continuasse. Nós navegamos em direção à ilha de Cos e no dia seguinte chegamos a Rhodes, então a Pátara, ali embarcamos num navio que partia para Fenícia, avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda, portamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. Ou seja, Paulo estava convicto da vontade de Deus para a vida dele, fazer discípulos, edificar a igreja, mantendo a unidade entre cristãos judeus e cristãos gentios. E Paulo sabia o quanto isso custaria dele. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã.
Quando Deus te chama para fazer a vontade dEle, e é aí que muitos crentes se equivocam. A gente pensa assim, se Deus está me chamando para fazer algo, então vai ser tudo em paz, eu não vou ter empecilhos, eu não vou sofrer dificuldade. Isso não existe. Porque o Espírito de Deus impeliu Paulo e disse, mas você tem que saber, olha o que vai te custar. Você quer assim mesmo? Porque o que a gente vai passar a ver agora é que todos os próximos a Paulo, inclusive Lucas, quando recebe a mesma informação de Deus, olha o que Paulo vai sofrer quando ele for para Jerusalém. Eles pegaram essa informação e em vez de encorajarem Paulo, bem intencionadamente disseram, não se meta nisso não, Paulo, não meta, isso aí é caixa de marimbondo. Quando Deus coloca no seu coração o desejo de servi-lo, Ele não isenta você de críticas, de perseguições, de maus tratos e até de morte. Imagine você numa guerra. Você é piloto de um caça de última geração. O alvo é a cidade X. Você tem que bombardear a cidade X. A cidade X é muito bem fortificada. Se você erra o alvo e vai para a cidade Z, você não vai receber chumbo nenhum. Mas quanto mais próximo do alvo X, mais artilharia, antimíssil, antiaviões vão tentar abater você. Uma vez alguém me contou essa ilustração, eu nunca me esqueci. Porque quanto mais próximo de se estar fazendo a vontade de Deus, mais os canhões do inferno estão contra você. Mas tem crente que acha que não é assim não, que fazer a vontade de Deus é liso e leve. Não é não, gente. Paulo tinha convicção e não foi dissuadido. E deixa eu te dizer uma coisa, é de homens e mulheres assim que a nossa igreja precisa. Que este mundo precisa. Homens e mulheres de convicção. Impelidos pelo Espírito, mas não enganados por Deus. O Espírito impele mostrando, vai ser difícil. Mas foi para um tempo como esse que eu levantei você. Não foi isso que a rainha Esther ouviu? É para um tempo como esse, Paulo, que eu estou levantando você. Tenha pressa. No que depender de você, mantenha a unidade da igreja em Jerusalém com o resto do mundo. No que depender de você, leve o dinheiro, mas não pelo dinheiro. O dinheiro era apenas o pretexto santo para dizer, toma, coma. Mas perceba, tem muito amor de crente gentil, que foi salvo pelo mesmo sangue. No que depender de você, Paulo, faça isso, mas vai te custar caro. Pois bem, Paulo no verso 4, ele desembarca, e ele encontra os discípulos que viviam ali em Tiro, na Síria. Em Tiro, na Síria. E a mesma impressão que Paulo teve pelo Espírito, lá em Atos 20, de 22 a 23, esses irmãos tiveram em Atos 21, 24. Só que em vez de encorajar Paulo, nós vamos orar, Deus vai te fortalecer, carga nenhuma maior do que você consegue suportar. Em vez disso, olha o que aconteceu, no desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles não paravam de dizer para Paulo, não vá para Jerusalém, não faça isso, é um tiro no pé. Gente, será que o Espírito fala duas línguas? Uma coisa para Paulo e uma coisa para esses crentes? Não.
Então por que o Espírito teria de algum modo dito a esses discípulos de Tiro na Síria que Paulo sofreria tanto? Como Paulo já sabia que seria, eu tenho convicção de que o Espírito fez isso para ajudar esses irmãos a se juntarem com Paulo e dizer: Paulo, vai ser duro, vai ser difícil. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é você que nos ensina isso? Paulo, vai ser duro, vai ser difícil, mas você tem que seguir a mesma direção do que Deus quer para você. E aqui vem a segunda lição para quem quer servir a Deus. A primeira é a convicção de que fazer a vontade de Deus vai te levar para um alvo onde você será bombardeado. Está pronto para a segunda? Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, muitas vezes, você vai olhar para o lado e até os seus melhores amigos não vão entender o que você está fazendo. E na melhor das intenções, vão tentar dissuadir você, que é o que estava acontecendo aqui. Portanto, servir a Deus em muitos momentos significará solidão. Não isolamento, solidão. Você aguentar sozinho o rojão e dizer. E sabe de uma coisa? Numa era onde as pessoas são movidas por likes, coragem tem sido, convicção tem sido commodities raras. Porque muitas vezes você olha para a pessoa que mais te ama, dos seus discípulos, igual você, com a mesma informação de Deus, vão dizer para você: não, não faz isso não. Se você acha que eu estou forçando o que o texto está dizendo, abra a Bíblia em Mateus 16, porque tentaram fazer a mesma coisa com Jesus, Pedro. Jesus tinha convicção de que tinha que ir para Jerusalém. Mateus 16, 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo. Exatamente o que Paulo vai passar, guardadas as proporções. Sofrer na mão do povo, dos líderes, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. Jesus seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Ele está dizendo, ele está revelando o que lhe aconteceria e ao mesmo tempo expressando a convicção de que o Pai o enviou e ele de bom grado recebeu a missão de ir para Jerusalém e morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Pedro, bem intencionado, com a bola cheia, porque Jesus tinha acabado de encher a bola dele, dizendo: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, e Pedro achou que agora tudo o que ele dissesse era do Espírito. Tem crente que é assim, acerta uma vez, estufa tanto o peito, aí Pedro vai, chama Jesus de lado e começa a repreendê-lo, dizendo: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá, você não pode sofrer isso. Olha o que Pedro ouviu de Jesus no verso 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Aí você volta para Atos 21, versículo 4. Você descobre que os discípulos de Tiro, na Síria, estavam, como Pedro começou a ser usado pelo diabo, esses discípulos estavam começando a ser usados pelo diabo para dissuadir Paulo na melhor das intenções. Atos 21, 4. Pelo Espírito, os discípulos advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Se fosse Jesus, no lugar de Paulo, teria dito:
Afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, porque vocês estão considerando as coisas a partir do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Tem coisas na vida, gente, principalmente em se tratando de igreja e do reino de Deus, que a gente não pensa da perspectiva humana. Tem coisas que a gente pensa da perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus sempre será tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus até a morte, se preciso for. E muitas vezes, fazendo a vontade de Deus, você vai ser mostrado por Deus, Deus vai te mostrar, vai doer, vai custar. E segundo, você vai olhar para o lado e as pessoas mais bem intencionadas, usando a mesma revelação de Deus, a mesma Bíblia, vai dizer para você, faz isso não, larga de ser bobo. Paulo, você não precisa disso, olha a sua idade. Olha a sua idade, Paulo. Vai descansar, Paulo, vai desfrutar. Tem muitos irmãos que adorariam ajudar você a viver bem os últimos anos da sua vida. Não, Paulo, faz o seguinte, você não quer ir para a Espanha, vai logo para lá, larga esses judeus convertidos, encrenca, essa gente não tem solução não, Paulo, larga para lá esse povo, larga de ser bobo. Olha o Espírito dizendo o que você vai sofrer. Mas graças a Deus que Paulo estava convicto, e ele prosseguiu. Olha o versículo 5 e o 6. Ao fim de nosso tempo ali, em Tiro, na Síria, nós voltamos para o navio. Toda a congregação, incluindo mulheres e crianças. Veja que a igreja se reunia com crianças no lugar. Se você tinha alguma dúvida, não tinha ministério infantil. Saiu da cidade, nos acompanhou até a praia, ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Mas o sossego de Paulo duraria pouco. Porque agora, além da pressão dos crentes bem intencionados, que foi o que ele acabou de sofrer em Tiro, ele receberia o assombro de profetas. A coisa vai ficando pior. Então, além de medos pessoais, porque é claro que Paulo tinha medos, nós vamos continuar estudando Atos e nós vamos descobrir como o próprio Cristo já teria dito para Paulo, não temas. Paulo tinha seus medos diante do que ele sabia, o que ele ia enfrentar. Fazer a vontade de Deus não significa que você vai ter paz sem medo. Você vai ter paz em meio ao medo. Entende a diferença? Não é paz sem medo. Eu tenho paz, mas eu tenho medo, então não é de Deus. Não, com Deus nunca vai ser paz sem medo. Vai ser paz em meio ao medo, em meio à tormenta. Paulo agora sofre com os irmãos bem intencionados, mas o caldo engrossa porque entra profeta na história. E profeta que já tinha acertado. Que quando o profeta errava, pedra nele. Não é assim no Antigo Testamento? Mas o tal do Ágabo já tinha acertado a profecia. Atos 21, verso 7. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. Esse era o hábito de Paulo. Onde ele chegava, ele procurava irmãos, igrejas. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa do diácono Filipe, o evangelista. Um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Sabe por que eu acho que Lucas colocou isso aqui? Das filhas profetisas. Eu penso que é porque essas profetisas estavam já na cabeça de Paulo, dizendo a mesma coisa que Ágabo, no verso 10, vai começar a dizer. É como se Lucas estivesse dizendo: às filhas profetisas de Filipe, juntou-se o profeta chamado Ágabo.
De outro modo, pense, que sentido faria, tudo bem, que sentido faria sabermos que essas filhas de Filipe, solteiras, eram profetisas? Só para nos informar? Acho que não. Eu acho que elas já estavam dizendo a mesma coisa que Ágabo vai começar a dizer, assombrando Paulo com profecia. Verso 10, muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo, ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, com ele amarrou os próprios pés e as mãos, em seguida disse, o Espírito Santo declara assim, e eu posso imaginar Paulo olhando aquele profeta e pensando assim, eu já até sei o que ele vai dizer, porque o Espírito já me revelou também. E Paulo, nesse momento, tomado do fruto do Espírito, chamado domínio próprio, tantas vezes falta para a gente. Porque você imagina, desculpa a expressão chula, Paulo já devia estar de saco cheio. Aí Ágabo diz, olha, me dá seu cinto, Paulo. Paulo vai lá, diz a cinta, tá bom, está aqui minha cinta. Ele amarra os próprios pés, Ágabo, as mãos, em seguida diz, o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos romanos, aos gentios. E Paulo diz, que eu sei que eu vou sofrer, e muito, Jesus já me disse, agora como eu vou sofrer, para mim não faz diferença. Percebe? Eu sei que eu vou sofrer, e eu sei que vai ser muito. Agora, como? Não faz diferença. Mas Ágabo, talvez encenando para Paulo, para que essa necessidade de literalmente fazer um teatro diante de Paulo? Me dá seu cinto, amarra a mão, amarra o pé. Paulo, está vendo? Olha o que vai acontecer com você. Paulo está olhando e falando assim, como eu vou sofrer? Não faz diferença. Eu estou pronto até para ir para a cruz. Meu Senhor foi para a cruz. Só que Lucas agora, Lucas, verso 12, ao ouvir isso, nós, aí eu diria, até tu, Lucas. Nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo, não vá a Jerusalém, Paulo. Não está na hora de você morrer. Você não precisa sofrer tanto, olha suas costas, olha quantas chicotadas você já levou. Você não aguenta mais um dia de enfermaria. Você não aguenta, Paulo. Para com isso, Paulo. Olha, dedique-se à oração, dedique-se a treinar novos missionários. Vamos montar o Instituto Apóstolo Paulo de Tarso. Vamos criar um curso no Instagram para você. Vai ser uma bênção, Paulo. Para com isso. Então agora você tem irmãos bem-intencionados, profeta que acerta na profecia, e até Lucas, e todos aqueles irmãos que estavam com eles, das igrejas dos gentios, até aqueles irmãos nesse ponto da viagem, porque Lucas diz nós, inclui aqueles que estavam na comitiva. Ele falou, opa Paulo, se é isso tudo, leva o dinheiro então, o cofrinho está aqui, eu fico. É uma pena perceber que esses irmãos não estavam, nem mesmo os profetas estavam sabendo fazer uso da profecia. Porque a profecia no Novo Testamento não é para causar assombro. Sabe para que serve a profecia? Deixa Paulo dizer para nós, 1 Coríntios 4, versículo 3. 1 Coríntios 4, versículo 3, para que serve a profecia? Paulo diz, aquele que profetiza, ele fortalece, anima e conforta os outros. Profecia que não passa por isso, não vem de Deus. Não importa se é Ágabo ou as filhas de Filipe. Profecia tem que fortalecer, animar e confortar.
Mas olhe para o que Ágabo, as filhas de Filipe, os irmãos estavam, bem intencionadamente, eu sei, mas o que eles estavam fazendo? Que uso eles estavam fazendo da profecia? Eu acredito sim que Deus havia revelado para eles também, assim como a Paulo, o que Paulo sofreria, detalhes do sofrimento, talvez Paulo ainda não soubesse, porque Paulo de fato será amarrado, como Ágabo previu. Agora, como vai sofrer? Mas olha para essa profecia. Será que essa profecia estava fortalecendo Paulo com incentivos? Será que essa profecia estava animando Paulo em Deus? Será que essa profecia estava confortando Paulo com palavras de fé e de esperança? Não. Eles estavam usando a profecia com boas intenções, eu sei, mas estavam usando a profecia para fazer Paulo sofrer, assombrando Paulo. Não vai não, Paulo. Aí vem o profeta de hoje, chega, Deus me revelou, não faz essa viagem, vai capotar 7 vezes, vai sobrar 3 pernas, rasgadas, jogadas, né? Não é cada um vai ficar com 3 pernas. Esse tipo de profecia que não fortalece, que não anima, que não conforta. O que esses irmãos de fato deveriam ter feito? Inclusive Lucas, Ágabo, Paulo, eu não tenho dúvida de que você já deve saber, Deus não te colocaria nessa estrada sem ter te dito o que você sofrerá. Não é verdade, Paulo? Sim, eu sei, é verdade. Eu já até disse isso lá em Atos 20, pregando para os presbíteros de Éfeso. Então, Paulo, nós estamos aqui, eu, Ágabo, as filhas de Filipe, os irmãos, estamos aqui para orar com você, para Deus te fortalecer, para Deus te animar, e você não perder de vista o que Deus te chamou para fazer. É para isso que serve a profecia. Não é para fazer o crente fugir do sofrimento. É para fortalecer o crente no vale da sombra da morte. Profecia não é para mudar você do rumo do sofrimento, se no caminho para cumprir a vontade de Deus você haverá de sofrer. Profecia é para te fortalecer em meio a isso, te animar, te confortar. Mas impressionante é como Paulo reage. Olha a reação dele, Atos 21, 13, terminando o nosso texto. Paulo, porém, disse: por que todo esse choro, meu povo? Sabe o que vocês estão fazendo comigo? Sabe o que vocês estão fazendo comigo, com tudo isso? Tudo que vocês estão me dizendo, eu já sei. Vocês estão rasgando o meu coração. Não façam isso, não usem a profecia para me dissuadir de fazer a vontade de Deus. Usem essa profecia que é sim verdadeira, mas eu quero que vocês se unam em oração, em encorajamento, em fortalecimento. E ele vai repetir aqui o que ele disse para os presbíteros em Éfeso. Eu estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, como o meu Salvador foi preso, eu estou pronto para morrer pelo meu Salvador. Aí Lucas, que faz questão de mostrar para nós que ele pisou na bola. Tem gente que acha que foi Paulo que pisou, mas eu acho que não. Tem gente que interpreta esse texto, gente séria, gente boa, dizendo que Paulo não ouviu o Espírito e por isso ele sofreu tanto. Meu Deus do céu. Na verdade, quem bem intencionadamente pisou na bola foi Lucas, porque agora aqui no verso 14 ele vai dar o braço a torcer. Lucas. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazer Paulo mudar de ideia, nós desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Sabe onde está a maturidade aqui? Não é que... Porque a gente às vezes pensa que maturidade é nunca haver discordância. Isso não é sinal de maturidade. Maturidade é que em meio à discordância,
se consente no final. Se aceita a decisão e diz: seja feita a vontade de Deus. Não é ficar igual Jonas, sentado debaixo da planta, esperando ver Nínive pegar fogo. Para no final dizer: eu não falei? Eu não te falei? Imagina Lucas caminhando com Paulo e em cada momento de dificuldade Lucas dizendo: eu não te avisei? Imagina esses discípulos na cabeça, na orelha do coitado do Paulo: eu não te avisei, agora você aguenta, você vai ficar preso aqui 2 anos. Seu besta. Não houve isso. Na igreja de Jesus não tem que ter isso. Os irmãos em Cristo, os amigos de Paulo, estavam pensando na segurança dele. Então, 3 coisas para concluir. Primeiro, sem convicção você não vai chegar muito longe. Pelo menos não de um modo significativo para a glória de Deus. E na raiz da sua convicção tem que estar a vontade revelada de Deus, a palavra de Deus. No caso de Paulo, ele entendeu: no que depender de mim, eu vou lutar, ainda que custe minha própria vida. Eu vou lutar, eu estou pronto para morrer em Jerusalém. Para, no que depender de mim, manter a igreja unida. Oh, que atitude nobre nessa manhã para você ter. Não importa o que você faça. Você pagar o preço para cumprir a vontade de Deus, fazendo discípulos para Jesus, edificando a igreja de Jesus, mantendo a igreja de Jesus unida. E eu vou te confessar algo. E que o diabo ouça isso. O que eu venho sentindo de opressão nos últimos tempos não é brincadeira. Mas eu sei que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E no final das contas, Deus põe até o diabo para trabalhar para Ele. Que ele me ouça, porque é para ele que eu digo isso. Fazer a vontade de Deus muitas vezes vai custar de você o seu conforto e até a sua vida. Muitas vezes pessoas que te amam, bem intencionadas, vão dizer para você: não faz isso não. E o que você tem que fazer é como tantas vezes eu já me peguei fazendo: Deus, eu vou ter que discordar em amor. Mas eu só te peço o seguinte: que a pessoa não fique com raiva por eu discordar em amor. Ainda que você fique sozinho. Muitas vezes, é isto o que você precisará ter: convicção, coragem. Segundo, ouvir conselhos e opiniões é indispensável, será indispensável. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Só que Paulo, com a palavra de Deus no coração, entendeu que naquela multidão de conselhos, tudo que eles imaginavam era certo. Mas Paulo não poderia pensar da perspectiva de homens, ele tinha que pensar da perspectiva de Deus. E no final das contas, Paulo, preso em Roma, escreveu as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Imagina o Novo Testamento sem Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Imagine. Lucas não deve ter feito isso, mas se estivesse lá na cadeia, buzinado na cabeça de Paulo: está vendo? Não te avisei? E Paulo: não está vendo o que eu estou fazendo? Olha o que eu estou escrevendo. Fazer a vontade de Deus, saber ouvir conselhos, porque na raiz de tudo, você tem que entender que o princípio para discernir se o conselho é de Deus ou não, o princípio é o seguinte: essa pessoa está me encorajando. Escuta bem, jovem, você pede conselho para os outros e geralmente você só ouve o que você quer ouvir.
Mas o bom conselho não é o que você quer ouvir. O bom conselho é aquele que de algum modo reforça em você o seguinte: negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga Cristo Jesus, ainda que te custe a vida, ou a reputação, ou o que for. Se no conselho que você está recebendo, por melhor que seja, esse conselho não está te levando para a cruz, não é de Deus. Porque foi isso que Pedro tentou fazer com Jesus, tirar Jesus da cruz. Foi isso que os amigos, os discípulos, os profetas, até Lucas tentou fazer com Paulo, tirá-lo da sua via crucis. Conselho bom é aquele que te faz tomar a cruz, que significa morrer para si mesmo, negar a si mesmo e seguir Jesus. Então, ouça esse tipo de conselhos. E se os conselhos não forem assim, discordem gentilmente, como Paulo fez aqui. E se você for vencido dando conselho, não fique com raiva. No final diga: seja feita a vontade do Senhor. E a última coisa, entre opinião e dar conselho, há uma grande diferença. Mas o conselho que você inevitavelmente terá que dar às pessoas, e nós também somos chamados a dar conselhos, sempre terá que envolver o princípio da cruz também. O conselho que você dá sempre terá que de algum modo dizer: tome essa cruz, negue a si mesmo, siga Jesus. Porque sabe o que é pior do que perder a vida neste mundo? É ganhá-la e perder a eternidade. Seguir Jesus custa caro, a convicção custa caro, mas viver a vida de outro modo custará tanto mais caro. A vida que realmente importa é a que se parece com a vida de Jesus. Você percebeu que essa ida de Paulo para Jerusalém é idêntica à ida de Jesus para morrer em Jerusalém? Dizem que Alexandre o Grande se inspirou na grande Ilíada de Homero, Odisseia, nas suas conquistas. Mas Paulo se inspirou no maior e melhor de todos, em Cristo. Paulo via a ida dele para Jerusalém como seguir os passos do seu Cristo que foi para Jerusalém. E assim como o seu Cristo morreu em Jerusalém, Paulo também estava disposto. Ô jovem, ô irmão, irmã que me ouve, queira fazer sua vida parecer com a de Jesus, indo para a cruz. Atos 21, 13 e 14. Paulo, porém, disse: por que tanto choro? Assim vocês me partem o coração. Eu estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. E você? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? A principal delas, a primeira, sabe qual é? É que você seja salvo. E você já é salvo? Já se arrependeu e creu em Cristo como seu substituto? E uma vez salvo, a vontade do Senhor é a sua santificação. Tudo na sua vida tem que girar em torno disto. Minha salvação pela santificação para a minha glorificação. E aí, qual é a sua convicção nesta manhã? Minha oração é que seja as mesmas de Paulo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com tamanha convicção, com fé, com esperança e com amor. Salve vidas entre nós hoje à noite. Agora aqui de manhã, à mesa do Senhor, enquanto
a servimos, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. E Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou para justificação de todos quantos creem nele. Haja nesta manhã entre nós salvação e que todos nós tenhamos a convicção de Paulo. Em nome de Jesus. Amém.